Bom dia, quem está feliz com Jesus nessa manhã? Amém. Você já cumprimentou a pessoa que está na sua frente, que está atrás de você? Faz isso aí. Aquela pessoa que você não conhece, não tem afinidade. Somos irmãos em Cristo. Diga a paz do Senhor, cumprimenta aí. Glória a Deus. Bom ter você aqui. Aleluia. Bom dia. Glória a Deus. Deus tem uma palavra para nós nessa manhã. Abra sua Bíblia comigo. Carta aos Efésios, capítulo de número 6. Glória a Deus. Palavra fresquinha. Fresquinha. Efésios 6. Glória a Deus. Na hora que você encontrar, dá um glória misturado com aleluia aí. Efésios capítulo 6, carta de Paulo a Efésios. Glória a Jesus. Se tiver alguém pertinho de você aí que está sem Bíblia, você compartilha, oferece carona para que todos possam acompanhar a leitura da palavra de Deus. Glórias a Deus. Vamos lá. Diz assim, Efésios capítulo 6, verso 1. Vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Diga para o teu irmão, é mandamento com promessa. Amém? Que abençoa você. Versículo 3. Para que te vá bem. Para que te vá bem. Para que vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, agora é com os pais. Foi com os filhos, agora é com os pais. Não provoque a ira dos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei os vossos senhores, segundo a carne, com temor e com tremor e na sinceridade dos vossos corações em Cristo, não servindo à vista como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade do Senhor Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como para os homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem. Receberá de quem? Do Senhor, todo o bem que quiser, seja servo, seja livre. E vós, senhores, você prestou atenção aqui que primeiro foi para pai, depois foi para servo e agora é para senhores. Senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que também o Senhor deles é o vosso que está no céu, para que com eles também não haja acepção de pessoas. Está falando para tratar o subordinado como um igual, porque não há acepção. Então aqui ele está falando de honra. Honra o pai, honra os senhores, as autoridades, e honrar os servos, os subordinados. Amém? Pode se assentar, fica à vontade. Eu quero só agradecer. Senhor, obrigado por essa palavra. Ministra o nosso coração, não o que queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir nessa manhã. Amém. Irmãos, eu quero pregar sobre o tema cultura da honra. Quem entende o que é honrar? Quem entende o que é honra? A Bíblia tem vários textos. Aliás, a cultura da honra é a cultura de Deus, é a cultura do céu, e nós vamos ver isso na forma como Deus se move com os homens. Jesus deu a sua vida por nós, isso é honra. O
O que é honra? Muito simples. Honra é tratar com valor, é tratar com importância alguém que você considera precioso. Então a cultura da honra é uma cultura de Deus. Deus amou o mundo, não encontrou um justo sequer, mas amou mesmo assim. Nós éramos pecadores, mas Ele nos amou de forma que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então essa é a cultura de Deus. Amém? O primeiro engano sobre o conceito de honra que nós temos é que apenas algumas pessoas merecem honra. É ou não é? E tem gente que ainda usa a Bíblia para dizer, não, porque tem um texto que diz, honra, dá honra a quem tem honra. Né? A Bíblia está falando ali num contexto diferente. Se você for ler, ele está falando para pagar o tributo, pagar as contas, cumprir suas obrigações com a sociedade. E aí ele fala para você respeitar quem está acima de você. É um contexto totalmente diferente. Nós não devemos honrar apenas quem merece honra. Mas infelizmente a nossa natureza, que é egoísta, que também é cega pela idolatria, que nós vemos pregando aqui, que é interesseira, só honra aquilo que te favorece de alguma forma. É ou não é? Só honra aquilo que expressa o glamour que você quer, que você deseja alcançar. Por isso que você sempre enxerga o seu Deus na pessoa que você vai honrar. A pergunta é, quem é o seu Deus? Porque sempre que você está honrando alguém, o que está por detrás dessa honra sempre será o Deus que você serve. Vou dar um exemplo de desonra. Se a pessoa é pobre, não tem dinheiro, nada para me oferecer, sabe aquele relacionamento que não vai me beneficiar em nada? Aí eu não valorizo essa pessoa, eu desonro. Porque o meu Deus, nesse caso, é o dinheiro. Sabe o analfabeto que não sabe de nada? Eu desonro. Porque o meu Deus é o meu ego. É desconhecido, não tem importância nenhuma na sociedade, eu desonro. A pessoa já errou comigo, já pisou na bola. A partir de agora eu desonro. Aquele ali tem um passado feio. Ih, rapaz, eu não confio nessa pessoa. E aí eu falo mal dela, reclamo, desonro. Então assim, a desonra, ela é o termômetro para revelar a idolatria do indivíduo. A desonra revela a idolatria. Então é muito importante você prestar atenção. Por quê? Porque a honra revela quem é seu Deus. Então a desonra revela a idolatria. A gente sempre honra aquilo que nós enxergamos nosso Deus na pessoa. Se o seu Deus é Mamon, você honra as pessoas pelo dinheiro que elas têm. Se a pessoa não tem riqueza, você despreza. Seu Deus é Mamon. A desonra e a honra, ela aponta para quem nós servimos. Por isso que é importante nós entendermos sobre isso. Porque agora você vai ter um termômetro, né, para se autoanalisar. A honra revela idolatria. A honra que revela a idolatria é aquela que depende de quem é a pessoa que está na sua frente. Depende. Quem é a pessoa, eu vou honrar. Isso já começou revelando idolatria. Porque a honra que adora a Deus, a honra de quem serve um único Deus verdadeiro, para você honrar não depende do outro. Depende de quem você é. E não de quem está na sua frente. Quem está entendendo, diga amém.
não depende do mérito de ninguém. Você simplesmente honra, porque tem a ver com você e não com o outro. Alguém que honra de verdade não pode escolher quem vai honrar. E isso faz parte da natureza de Deus que está na pessoa que honra. Você já conhece o tal do network? E hoje é um dos assuntos importantes para quem busca crescimento. Tem até cursos de como fazer crescer, né? Coach. E nesse curso tem o tal do network. O que é um network? É você ter uma rede de contatos importantes. E aí você honra esses contatos para você conseguir chegar onde você quer, para você, né, conseguir. O pessoal chama de não é aliança que fala, é outro nome. Mas é bajulação, irmãos. Não é honra. Quem é Deus? Quem é o seu Deus nessa coisa? É você mesmo. Porque honra interesseira é bajulação, é barganha, é fazer alguma coisa por alguém esperando algo em troca, é barganha. A nossa cultura é tão defasada que até o nosso culto a Deus é com essa mentalidade. Eu estou falando da cultura hoje, não aqui na nossa igreja, a gente prega contra isso o tempo inteiro, mas a cultura cristã hoje ensina você servir a Deus em troca de alguma coisa, você ofertar em troca de uma bênção, você fazer um voto em troca de algo que você quer alcançar, um objetivo, um sonho pessoal, uma ideia que é sua. Isso é barganha. Irmãos, honrar de verdade não é ter uma reação. Alguém me fez algo por mim, agora eu vou fazer de volta pela pessoa. Honrar é ter ação. Mas você não honra quem não te honra, não é verdade? É ou não é? Você não trata bem as pessoas que te tratam bem. Eu estou mentindo? Você não dá presente de aniversário para quem não lembra de você no seu aniversário. Sim ou não? Me ajuda aí, gente. Romanos 5,8 diz: Deus dá prova do seu amor para conosco, quando Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. O que Deus fez por nós, o que Jesus fez por nós, eu não merecia. Nós éramos pecadores e Jesus deu a vida dele por nós na cruz. Sabe, a nossa sociedade cultural é tão caída que quem desonra parece ser mais inteligente do que quem honra. Olha que interessante. A pessoa está desonrando e ela parece ser mais inteligente. Porque criticar faz você se parecer mais intelectual do que elogiar. Estou mentindo? Irmão, uma pessoa que critica parece ser mais culta do que quem elogia. Só que é comprovado cientificamente que é mais difícil você pegar a ideia de alguém e executar e colocar em prática do que você apontar as falhas, os defeitos, condenando a ideia daquela pessoa. É depravação cultural ter que desconstruir a ideia ou a pessoa de alguém para você se parecer melhor, para você se parecer grande, para você se parecer forte. Isso é depravação cultural. E hoje o que não falta são pessoas em todos os ambientes de relacionamento, inclusive na internet, as pessoas que estão tentando se parecer inteligente, tentando mostrar o seu valor. Adivinha de que forma? Com atitudes de desonra. E isso faz a pessoa parecer superior. Na igreja também tem. Sempre tem em um círculo de relacionamento alguém
que critica tudo e tudo e todas as pessoas e todas as coisas, e essa pessoa, no fundo, está tentando se parecer superior. A desonra impede o milagre de Deus na sua vida. Por que é importante entendermos sobre isso? Porque se a honra é a cultura de Deus, ela é o cumprimento da oração modelo. Venha o teu, seja feita a tua, aqui na terra, como é onde? No céu. Cultura do céu na terra. E se você viver desonra, você impede a bênção de Deus na sua vida. Vou provar com a Bíblia. Mateus 13:54. Olha só, Jesus, chegando à sua pátria, ensinava nas sinagogas, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio tamanha sabedoria? Olha as palavras, que maravilha! Não é este o filho carpinteiro? Mas não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Aí eles lembram da família biológica. Jesus cresceu aonde? Nazaré. Não estão entre todos nós suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Então se escandalizaram nele. Jesus, porém, disse: não há profeta sem honra, senão os da sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Não, eu vou repetir, você tem que gravar o versículo 58. E não fez ali muitas maravilhas. Tem algumas versões, talvez seja essa na sua Bíblia. E não pôde fazer milagres. E não pôde fazer milagres por causa da incredulidade deles. O que aconteceu aqui, irmãos? Por que as pessoas lá em Nazaré se escandalizaram de Jesus? Jesus leu um texto que não está revelado em Mateus, mas o mesmo episódio é revelado em Lucas. Os evangelhos são isso. Eles contam a mesma história, só que eles se completam quando você lê os 4 evangelhos. Porque o que Lucas não fala, Mateus fala. O que Mateus não fala, João fala. E em Lucas revela qual foi o texto que Jesus leu quando ele entrou no templo lá em Nazaré. Lucas 4,17 diz assim: foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E ele abriu o livro e estava escrito: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, a restaurar a vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então ele começou a dizer: hoje cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Aí o povo se escandalizou. Por quê? Porque quando ele diz que se cumpriu hoje, ele está dizendo: o Messias está aqui. Porque essa é uma profecia do Messias. O Messias já veio. Aí no versículo 4 ele diz: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido, ou seja, é sem honra na sua pátria. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Quem vive na desonra perde a chance de ser abençoado por Deus. Pegou aí? Irmão, Jesus curava doenças em muitos lugares, multiplicava pão, peixe, por onde ele passava, arrastava multidões por causa dos sinais. Mas em Nazaré, a Bíblia diz que ele não pôde fazer. Você sabe o que é pesado aqui? É que ele não pôde fazer por causa da incredulidade, da desonra que havia naquele lugar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas pessoas que estão aqui, você pode olhar para você mesmo agora, gente que não vive mais a ação milagrosa de Deus na sua vida, na vida da sua família, porque você caminha num espírito de desonra. E não é desonra a Deus, não, é desonra a todas as pessoas.
Porque honrar as pessoas é honrar a Deus. O que é honra? Mateus 10:40. Quem vos recebe a mim, recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Qualquer que tiver dado, que seja um copo de água fria, a qualquer um pequenino, em nome do discípulo, em verdade, vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Você prestou atenção no texto? Ele fala dos profetas, dos justos e dos pequeninos. Quem recebe um profeta, quem recebe um justo, quem recebe um pequenino e honra. Profeta fala de uma autoridade, alguém que está acima de você. O justo fala de alguém que é igual a você, que está na mesma posição que você. E o pequenino é aquele que está abaixo, é menor do que você. Então a Bíblia manda você honrar, receber como recebe a Cristo. Receber um profeta na qualidade de profeta, o justo na qualidade de justo, e entender que o pequenino também merece ser recebido com honra. Porque honrar é para todas as pessoas. Porque honrar não é sobre as pessoas. Por que honra é para todas as pessoas? Porque não é sobre as pessoas. É sobre quem você é. Gente, me ajuda, eu quero saber se vocês estão me entendendo. Eu boto na internet perguntas, eu vejo as pessoas, parece que não entendem, você está falando grego. Você entende que honrar não é sobre as pessoas, é sobre quem você é. Por isso que você tem que honrar todo mundo, que tem a ver com você, não tem a ver com o outro. Veja só, quem recebe uma dessas pessoas, recebe quem? O texto está dizendo. Recebe quem? O Senhor. Por isso eu preciso ver o amor de Deus nas pessoas, mesmo que as pessoas não sejam dignas. Até porque nós não fomos alcançados por merecimento, mas foi pela graça de Deus, né? Não é mérito nosso. Onde habitou o pecado, superabundou a graça, e assim foi que Jesus deu sua vida na cruz. Então nós temos que honrar quem quer que seja e enxergar o valor de Deus na vida dessas pessoas e não os meus interesses. Honrar é você entender que não é a pessoa que você está honrando. 1 Timóteo 2,5, Paulo diz assim: Jesus é o mediador entre Deus e os homens, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho. Para servir de testemunho. Presta atenção. Ele é o mediador. O que é o mediador? É alguém que vai intermediar. Mediar é estar entre você e a outra pessoa. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Só que aqui muita gente entende que ele é o mediador entre eu e Deus. Tem gente que entende o texto dessa forma, mas não é. Ele não é só o mediador entre eu e Deus, ele também é o mediador entre eu e as pessoas. Por isso, ele é o exemplo no texto. Olha o versículo 6 que diz: deu-se a si mesmo em preço de redenção. Para quê? Para servir de testemunho. O que é servir de testemunho? Servir de exemplo, servir de modelo, servir de caminho a ser seguido.
Ele é o mediador, deu-se a si mesmo, preço de redenção, para quê? Para servir de exemplo, de modelo a ser seguido, para mediar a minha vida em relação às outras pessoas. E me coloca numa responsabilidade de também dar de mim mesmo em preço de redenção. Sabe o amor que constrange? Ele nos amou primeiro. E o amor de Cristo nos constrange. É assim que a gente prega o Evangelho. Honrando as pessoas, elas são constrangidas e vem o amor de Jesus. Por isso que Jesus em mim é o mediador para conectar as pessoas com quem eu me relaciono em Deus. Pegou? Cristo em mim é o mediador para conectar todas as pessoas com quem eu me relaciono em Deus. Porque o testemunho de Jesus agora fala em mim, através de uma entrega de mim mesmo por um preço de redenção. Ele é o mediador entre Deus e os homens na minha vida. Ficou mais fácil, irmãos? Colossenses 3,12, olha o que Paulo escreve. Gente, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, como gente santa e amada, em afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando uns aos outros, perdoando-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, gente, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor. Acima de tudo isso, que é acima de qualquer diferença, acima de qualquer briga, acima de qualquer situação, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro, seja a paz de Cristo que vai dizer a justiça dentro do seu coração, o qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agora agradecidos. Habite em vocês ricamente a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Você entende que nós só vamos conseguir viver o que Paulo escreveu aqui em Colossenses 3,12 em diante, se Cristo for o mediador em tudo na nossa vida? Você sabe o que é isso? É um chamado à exclusividade. Você não pode sair daqui e falar, você vem aqui, agora eu sou crente, eu adoro a Jesus, paz e amor, aleluia, mansidão, temperança, domínio próprio. Aí você sai daqui, volta ao normal. Cristo não pode ser o mediador da sua reunião de culto. Ele tem que ser o mediador em tudo. É um chamado para exclusividade. Vida com Deus, devocional, o culto que nunca termina. Olha o que Jesus fala em Lucas 14:26. Se alguém deseja me seguir e ama seu pai, olha só, ama sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Isso é pesado demais, é ou não é? Você consegue botar na balança, pesar o grau de amor que você tem? E olha o seguinte, Jesus ele não está dizendo que a gente tem que desprezar o amor ao pai, à mãe, à esposa. Inclusive eu li textos aqui que mandam honrar. A Bíblia diz, honra pai e mãe. Jesus, quando escreveu isso aqui, não está dizendo que você tem que desonrar a esposa, porque a própria Bíblia diz que o marido deve amar a esposa como Cristo, e dar a sua vida pela esposa. É isso que a Bíblia diz.
A Bíblia manda eu honrar todas as pessoas. O texto que Jesus coloca aqui, em Lucas 14, 26, ele chega a dizer até quem ama a própria vida. Se você se ama mais do que a Cristo, você não pode ser discípulo de Cristo. Não é pesado para a gente parar e pensar? Porque a questão aqui, Jesus estar acima de todos os amores, de todas as pessoas, é fazer de Jesus o mediador entre Deus e essas pessoas com quem eu amo e me relaciono. E Jesus usou as pessoas do alto grau de afeição: pai, mãe, filho, filha, esposa, esposa, irmão, irmã e eu mesmo, para dizer: eu tenho que ser o mediador das suas relações, inclusive a sua relação com você mesmo. Cristo tem que ser o mediador do amor que você sente por você mesmo. Porque se você se amar além da medida, você fica desconfigurado. Você não nasceu para ser independente, separado. E aí é onde nasce a idolatria. E aí se você for, tratado, irmãos, você vai passar a olhar as pessoas através do olhar de Jesus. Aí fica fácil honrar um pai. Fica fácil dar a vida pela esposa. Você está enxergando através dos olhos de quem? De Jesus. Fica fácil entender a importância de discipular um filho. Fica claro a importância de ter que perdoar alguém. Porque você está olhando através dos olhos de Jesus, porque Ele está mediando as relações à sua volta, trazendo significado, propósito de Deus a todas as relações. Aí você consegue enxergar o seu inimigo não mais como o seu inimigo, quando você olha através dos olhos de Jesus. Cristo tem que ser o mediador de todas as coisas na sua vida. Grave isso. Ele tem que ser o mediador da sua relação com o seu dinheiro, da sua relação com seus amigos, no seu casamento, nos seus filhos, nos seus empregados, seu patrão, seu trabalho. Cristo tem que ser o mediador de todas as coisas. Por isso que Jesus disse que quando você recebe qualquer pessoa, você não recebe eles, mas você recebe a Cristo. Qualquer pessoa que você recebe. Olha a parábola dos bodes e das ovelhas, quem lembra? E Jesus conta a parábola da separação dos bodes. As ovelhas foram as fiéis, os bodes são os infiéis. E aí ele diz para os bodes o seguinte: eu tive fome, você não me deu de comer. Eu tive sede, você não me deu de beber. Eu estava nu, você não me vestiu. Eu estava enfermo, você não foi me visitar. Eu estava na prisão, olha aí. Na prisão, era um criminoso. Jesus é um criminoso? Eu estava na prisão, você não fosse me visitar. E os bodes vai falar: Senhor, quando te vimos assim, com fome, com sede, com frio, nu, preso, quando e não fizemos? E Jesus disse: quando você não fez a um dos meus pequeninos, você não fez para mim. E na lista não tinha só necessitados, viu? Tinha criminosos. Então a ordem de honra, de enxergar no outro o Cristo, é para todas as pessoas. Mateus 22, 9, Jesus diz: e depois pelos caminhos, a parábola das bodas, convidai para as bodas todo mundo que você encontrar, irmão. Os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus quanto bons. Diga comigo: tanto maus quanto bons. Até porque eu acho que não tem ninguém bom. Tem alguém bom aqui, irmão?
estou tentando te mostrar que não há acepção de pessoas para honra. Eu estou tentando te mostrar que quando eu desonro, quando eu desprezo, quando eu calunio, ou qualquer outra forma de maledicência de quem quer que seja, não é contra a pessoa que você está fazendo isso. É a Cristo. É contra Cristo que você está fazendo isso. E a única forma, irmãos, de você ter uma vida de honra, a única forma é ter um relacionamento exclusivo com Jesus. É ter um relacionamento exclusivo com Jesus. 2 Coríntios 5,16, o que a Bíblia diz? Assim que nós, daqui em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Antes conhecemos a Cristo segundo a carne, mas agora já não conhecemos desse modo. Olha o que ele está dizendo: daqui em diante, eu não conheço ninguém mais segundo a carne. Agora eu enxergo através das lentes de Cristo. Todas as minhas relações agora são indiretas, porque primeiro passa por Cristo. Quem está entendendo? Não existe outra forma de viver cultura de honra. Não tem. Agora nós vivemos uma cultura de desonra, isso está muito claro. Não é só uma cultura uma cultura depravada na igreja, mas é uma cultura do mundo. E o Brasil ele contém a cultura da desonra muito grande. Isso infiltrou na igreja. Irmão, que a gente conhece de gente que está acostumado a se levantar contra líderes espirituais, contra autoridades governamentais. Não é brincadeira. Romanos 13, olha o que a Bíblia diz: todos devem se sujeitar às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por Deus. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. Aqueles que assim procederem trazem condenação sobre si mesmo. Grave essa parte. Aqueles que procedem dessa forma trazem condenação sobre si mesmo. Condenação sobre si mesmo. Por que você acha que tem gente que a vida não anda para frente? Não funciona. Nada dá certo. Porque você gasta tempo da sua vida desonrando a autoridade. Você passa tempo desonrando gente que foi constituída por Deus, independente. E eu não falo só de autoridades espirituais, não. Eu estou falando de todo tipo de autoridade. E com isso eu não estou dizendo que você também tem que concordar com todas as práticas. O mesmo Paulo que pregou Romanos 13 também pregava contra as culturas do mundo. Eu estou falando de um espírito de desonra que habita em nós. Olha, por exemplo, os filhos do profeta Samuel. Quem conhece a história de Samuel sabe que Samuel foi um grande homem de Deus, mas os seus filhos não seguiram seus passos. Os filhos de Samuel eram depravados, eram como os filhos de Eli. Se deitavam com as mulheres, comiam do sacrifício, não serviam no sacerdócio conforme a ordenança. Olha o que aconteceu. Vamos para a Bíblia. 1 Samuel 8,4.
todos os anciões de Israel se congregavam, vieram para Samuel em Ramá e disseram: Samuel, eis que você já está velho, seus filhos não andam pelos seus caminhos. Constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como existem em todas as nações. Irmãos, olha só. Samuel estava velho, estava próximo de morrer. Quem que assume a liderança depois de Samuel? Os filhos, sim ou não? Filho de sacerdote também é sacerdote. E aqui não havia rei. Quando não havia rei, quem era o governante da nação? Eram os sacerdotes. Ok? Os filhos de Samuel eram depravados. Depravados. Vai lá com a mamãe, vai. Cadê a mamãe? Leva ele para a mãe dele, por favor. Os filhos de Samuel eram depravados, irmãos. Os anciões e o povo não queriam que esses filhos de Samuel assumissem. Eles queriam um rei como todas as nações. A minha pergunta: eles estavam certos? Sim ou não? Você, no lugar dos anciões, ia querer que os filhos depravados assumissem a liderança da nação? Hã? Não. Mas olha só o versículo 7. O Senhor fala com Samuel: e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo o que eles dizem, pois eles não têm rejeitado a ti, Samuel. Antes a mim têm rejeitado, para que eu não reine sobre eles. O povo rejeita os dois sacerdotes depravados, corruptos, e Deus diz: é a mim que eles rejeitam. É a mim que eles rejeitam. Por quê? Porque eles não confiam que eu governo, eles não confiam que eu estou sobre os maus, que eu estou sobre os bons, eles não acreditam que Deus está sobre o controle. Porque Deus põe quem Ele quer no governo, e às vezes é para punir, mas sempre Deus está no controle. Irmão, você não vê Daniel desonrando os líderes da Babilônia, nenhum dos reis babilônicos. Você não vê José em nenhum momento desonrando o faraó do Egito. Diante de pessoas ímpias, eles honravam, eles viviam em uma integridade, de forma que essa integridade tocava a nação, tocava até aquela cultura que era caída com a cultura do céu. Essa é a diferença. Cara, Daniel orava de uma forma que ele assumia o pecado da nação e dizia: Senhor, nós pecamos contra ti. O cara era um intercessor. E a gente acha que tem autoridade para falar, para questionar quem quer que seja. Ah, mas eu tenho provas. E daí? Olha os 10 mandamentos. Qual que é o primeiro mandamento? Me ajuda aí, irmão, pelo amor de Deus. Amar a Deus. Qual o segundo mandamento? Amar o próximo como a ti mesmo. Você sabia que o primeiro, ele diz respeito ao segundo. Você não ama o próximo se primeiro não amar a Deus. O segundo só funciona se passar primeiro pelo primeiro. Os mandamentos estão em ordem. Por isso que Jesus resumiu todos os mandamentos nesses dois: amar a Deus e amar o próximo. Quem fizer isso vai cumprir toda a lei. É isso que Jesus diz.
Aí se você for ler os 10 mandamentos, você vai ver: não matar, está em 6º. Não adulterar, está em 7º. Não roubar, está em 8º. Irmãos, antes de matar, adulterar e roubar, tem o 5º mandamento. Quem sabe qual é o 5º mandamento? Honra o teu pai e a tua mãe. Está no 5º mandamento. Por quê? Porque quem honra pai e mãe não mata. Quem honra pai e mãe não comete adultério. O 5º vem antes desses mandamentos. E você pode fazer uma varredura científica nos casos de quem matou, nos casos de quem cometeu adultério. São pessoas que não teve exemplo de família, não teve pai, não teve mãe, não aprendeu a honrar. Pode vasculhar os casos que você quiser, você vai ver. E se você fez algo horrível desse tipo, pode analisar. Não existe harmonia na sua relação com os seus pais. Não há honra na sua relação com os seus pais. Não há uma visão que valoriza a família, porque talvez você não teve um exemplo. Então, por isso não tive o exemplo. Por isso que eu dei ruim, pastor. Não, mas a Bíblia não manda você honrar o pai e a mãe que foi bom para você. A Bíblia manda você honrar. Não interessa se foi bom ou ruim, não. Se relacionar com seu pai, que é sua mãe, através de Cristo. Por quê? Porque ninguém mais conhecemos segundo a carne. Ninguém. E pensa comigo, você só está aqui, você só existe porque você tem papai e mamãe. Seja grato. Então, perdoa. Dê amor. Dê honra. Por quê? Porque honra não é sobre o outro que você honra. Honra é sobre quem você é. Precisamos construir uma cultura de honra, porque é a cultura do céu. Um Deus que se esvaziou, que se fez homem, para dizer: eu vim aqui servir vocês, eu não vim aqui ser servido. E aí sofreu e morreu por todos nós. A cultura da honra me faz olhar para o outro e considerar o outro superior a mim mesmo. Por que você acha que Jesus lavava os pés dos discípulos? Por que você acha que Jesus dizia: eu sou como quem serve, não como quem senta na mesa e desfruta? Eu sou o garçom, eu não sou o convidado que senta na mesa. Eu sou o garçom, eu estou aqui para servir. Precisamos construir uma cultura de honra. Não esse tipo de relacionamento que nós temos, onde nós exigimos direitos o tempo inteiro. Nós exigimos os nossos direitos. Onde sempre nos vemos como pessoas prejudicadas, sempre nos enxergamos como alguém passados para trás. Aí nós reclamamos da falta de amor dos outros, no lugar de procurar alguém para amar. Onde você vive criando expectativa. Quando você tem expectativa, é sobre você. Grava isso, grava isso. Quando você tem esperança, é sobre Deus. Não, você tem que gravar. Quando você tem expectativa, é sobre você. Quando você tem esperança, é sobre Deus. Porque quem vive de expectativas pessoais não consegue viver a cultura da honra. Por quê? Porque frustra. As pessoas
não vão suprir as suas expectativas, então você frustra. Mas quem tem esperança em Deus não se ofende. Por que não se ofende? Porque não tem expectativas. A esperança é eterna, ela não é da terra, ela é do céu. Quando você honra, você recebe a herança da vida, irmãos. Viverá longos dias e farto. A Bíblia promete fartura para aquele que honra. Irmão, até quando você está trabalhando na sua profissão de ganha-pão, a Bíblia manda você fazer para o outro como para o Senhor, não para receber o salário. Está na Bíblia. Colossenses 3:22. Escravos, na época tinha escravos, mas os escravos da época, deixando bem claro aqui para vocês, porque senão as pessoas Deus aprovava a escravidão. Não tem nada a ver com a escravidão que a gente conhece, que aconteceu no Brasil e em muitos lugares. Essa escravidão que era do tempo remoto da Bíblia, era uma escravidão que as pessoas eram contratadas, elas eram pagas, tá? Deixando bem claro. Então, escravos, obedeçam os seus senhores terrenos, não somente para agradá-los, quando eles estão observando vocês, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor, e tudo que vocês fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, não para o homem. E eu só consigo fazer isso se eu olhar para o meu patrão, né, e enxergar Jesus nele. Quando eu sirvo a ele, não, eu sirvo a Jesus. Eu faço por ele, não, eu faço por Jesus. Quando eu recebo qualquer um na minha casa, eu recebo Cristo. Vocês estão entendendo? Quando eu encontro qualquer um na rua, eu encontro Cristo. Eu sempre não conheço mais ninguém segundo a carne, agora conheço através de Cristo. É isso aqui que é honra. Olha o versículo 17. Tudo que vocês fizerem, seja palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Quando você vive honrando quem quer que seja, merecendo ou não merecendo, o beneficiado é você. Cutuca o irmão do seu lado assim, fala para ele, é você que é abençoado, amigão. Mas fizeram mal para mim, pastor. E daí? Não é a você que pertence a vingança. Sabe que a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Mas também não é para você ficar assim, é Deus. Pega Jesus. Faz justiça. Aí o cara vai orar e vai fazer macumba, né? Porque não existe boa cumba, né? Só existe a macumba. E aí você vai orar e vai dizer para Deus fazer o mal para quem te fez, porque você quer justiça. Essa oração não é a que sobe, essa é a que desce. Quem ouve é o diabo. Está repreendido. Não é a você que pertence a vingança. A nós pertence a honra. Essa é a minha responsabilidade. Bateu na sua face, dá outra. Você conhece, né? Eu falo isso aqui o tempo inteiro. Te fez andar uma milha, a pessoa te obriga a andar uma milha, e você honra, você diz, amigo, uma só é pouco. Eu estou aqui é para te servir. Eu estou disposto a andar mais uma milha. Tu quer? Estou aqui. Te bateu na face direita, você vira o outro lado e fala, eu aguento mais, no amor de Jesus Cristo. Pastor, você está forçando a barra. Não estou não, é Bíblia. A Bíblia sempre forçou a barra com a gente. Se você for viver na carne, a Bíblia força a barra. Mas se você for andar no Espírito, Ele te capacita a viver isso aqui.
eu tenho uma preocupação com essa cultura de desonrar. Principalmente lideranças espirituais. E eu vou deixar textos aqui, porque eu acho que a gente tem que ficar hoje vacinado. 1 Timóteo 5,17. Olha o que a Bíblia diz. Os presbíteros, ou seja, os bispos, que lideram bem a igreja, são dignos de dupla honra. Dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação do ensino. Porque a Escritura diz: não amordace a boca do boi que está debulhando o cereal. O trabalhador é digno do seu salário. E aí agora ele está falando de questões de pagamento. Versículo 19: não aceite acusação contra o presbítero, se não tiver apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Isso aqui é uma coisa que acontece corriqueiramente. A gente recebe pessoas que vêm de outras igrejas assim. Já vivemos nesse modo automático, irmãos. Gente ferida. Sabe por que existe tanta dificuldade em honrar as pessoas? Eu vou dizer, um dos sintomas de alguém que está caído é espírito de rebeldia. Alguém que está caído tem um sintoma: espírito de rebeldia. E a gente precisa reconhecer essa queda espiritual, porque é o primeiro passo para a reconstrução, é o arrependei-vos. Arrependei-vos, é a mensagem primordial. João, quando veio pregar o evangelho, ou melhor, anunciar a vinda do Messias, a mensagem era: arrependei-vos. Ele estava preparando o caminho do Senhor, porque para Jesus entrar tem que haver arrependimento. E para ter arrependimento eu tenho que reconhecer a queda. Eu tenho que ter ciência da onde está a minha queda. Eu sei que muitas pessoas foram feridas por pessoas, foram feridas por lideranças. E depois que foram feridos por pessoas e por lideranças, não conseguem mais ser guiados pelo Espírito Santo, e agora são guiados pela própria ferida. Se você me desonrar como líder, isso não vai afetar em nada a minha vida. Em nada, irmão. Não afeta em nada. Mas a sua vida vai afetar. Está na Bíblia. Olha o exemplo de Miriam e Araão. Números 12. Miriam e Araão. A Bíblia diz assim, versículo 1, capítulo 12. E falavam Miriam e Araão contra Moisés. Aqui só tinham 2 pessoas conversando, tá, irmão? Araão e Miriam. Os 2 conversavam contra Moisés, por causa da mulher cuxita com quem Moisés casou. Portanto, ele tinha casado com essa mulher e era contrário ao costume e até mesmo a ordenança. E disseram: porventura, olha o que eles disseram: porventura, o Senhor fala somente por meio de Moisés? O Senhor também não fala por intermédio de nós? O Senhor também não nos ouviu? Eles estavam dizendo: nós também. Aqui só tinham 2 pessoas, Miriam e Araão. E sabe o que o texto diz? O Senhor ouviu, versículo 2. E disseram, porém, porventura, o Senhor só fala com Moisés? Não fala por meio de nós? Vírgula. O Senhor ouviu. Aí sabe o que acontece? Deus manda os 3, Moisés, Araão e Miriam, sair da tenda. Sai para fora. Números 12, 9. E assim, olha o que Deus fala: a ira do Senhor se acendeu contra eles e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda. E eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Araão a Miriam, e eis que ela estava leprosa.
Por isso Arão disse a Moisés: ai, meu Senhor meu, não ponha sobre nós esse pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Moisés estava certo em casar com a mulher cuxita? Me ajuda, gente. Vocês são inteligentes. Estava certo? Pelos costumes, estava errado. Mas sabe o que eu aprendo com Deus aqui? Com Miriam? Que Deus olha para ela e diz assim: você não tem nada a ver com isso. Quem trata com Moisés sou eu. Ai, por que ela ficou leprosa? Vem comigo. Porque o leproso, ele tem que ser excluído do meio do arraial. Então, quando existe um espírito de desonra, que é uma língua peçonhosa, mortal, inflamada pelo inferno, só tem uma forma de resolver o problema com esse leproso: isolando, afastando do arraial. Porque Miriam, leprosa, teve que ficar fora do arraial. Por quê? Porque a lepra é contagiosa, por isso que tinha que ficar do lado de fora do arraial, porque contagia. O espírito de desonra é contagioso como a lepra. Irmãos, escute: se você permitir alguém que tem um espírito de desonra falar no seu ouvido, você pega. Você pega. Por isso que nós precisamos isolar o leproso. Se a irmã for falar mal de fulano para você, você tem que olhar para a pessoa e dizer: irmão, se for para você vir aqui falar mal de fulano, você tem que dizer para a pessoa: não vem mais na minha casa. Afaste a pessoa do arraial da sua vida. Corte essa pessoa da sua vida. Põe ela para fora do arraial. Diz para ela: se você for vir aqui vomitar as suas murmurações, não vem mais aqui. Não me mande mais mensagens. Eu não quero ouvir. Vai dizer para ela o seguinte: vai cumprir o evangelho que manda você ir lá se reconciliar com teu irmão. Ah, mas eu preciso desabafar com alguém. Quando você conta suas dores para alguém que não pode resolver o seu problema, você está contagiando a pessoa. Você está chateada com o Zé, e aí você faz alguém ficar chateado com o Zé, porque você contagiou essa pessoa, e o Zé não fez nada para a pessoa que você contagiou. E o pior, a pessoa só tem a sua versão, ela não tem a versão do Zé. E agora, você tem problemas com perdão, e o Zé também tem que perdoar alguém que nem fez nada para ele. Sabe, você precisa parar de tentar aliviar suas dores com as pessoas que não podem resolver o seu problema. A Bíblia diz que nenhuma oferta você pode levar para o altar. Isso não é forte? Deus não recebe de quem está na desonra. Viver contra alguém, chateado, contrariado, magoado, é desonra. A gente está descendo fundo, irmãos? Como que eu faço? Se você tem que resolver isso diante do Senhor, e diante de quem você tem que resolver? Não, vou repetir: diante de quem você tem que resolver? Mateus 5:23. Se trouxeres a tua oferta perante ao altar e te lembrares ali
que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, olha só, é o teu irmão, viu, que tem algo contra ti. Só de você saber que alguém não gosta de você, só de você saber que alguém está falando mal de você, só de você saber que alguém não vai com a tua cara, só de você saber, Deus já não recebe a sua oferta. Olha que não tem nada a ver com você, é o outro. Mas a Bíblia diz que a sua oferta não é digna. Deixa a sua oferta perante o altar. Reconcilia primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a sua oferta. Não é sério? Mateus 18:15 diz: ora, se o teu irmão, olha como você tem que resolver esses problemas, irmãos. Se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreende entre você e ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva contigo 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se ele não escutar, então diga à igreja. E se também não escutar a igreja, aí esquece o caso. Aí deixa pra lá. É aquele, já não tem mais jeito. Mas você viu que o processo é de ganhar o irmão, é fazer de tudo para dar certo. Não, eu vou conversar com a pessoa. Aí você conversa pessoalmente. Aí não fica bom. Aí você fala, não, vou levar mais 2 comigo para me ajudar, para ficar melhor. Não deu certo também. Vou levar mais 2, mas levar mais 2 que seja... Não vai levar o sem sabedoria. Não conta para qualquer um não, irmão. Leva o pastor, leva o irmão, leva alguém de Deus. A gente sabe que a gente tem que contar com pessoas maduras. Leva 2 maduros com você. Não deu certo? Aí agora eu vou falar com a igreja. A igreja vai conversar com o cara. Não deu certo? É que essa pessoa não quer. Aí vai fazer o quê? Você fez sua parte. Mas você não fica sem resolver. Sabe que a gente é tão orgulhoso, a gente fica assim, ó. Tô nem aí. Gosta de mim, não gosta? Tô aqui para agradar ninguém. Nem Jesus agradou todo mundo, né? Não é? Sim. Aí a gente pensa que está com a consciência limpa. Não fiz nada mesmo, tô nem aí, eu tô tranquilo. E a Bíblia manda eu resolver. Ela manda você ir resolver. Não você ficar, tô nem aí. Irmãos, você sabia que Moisés não entrou na terra da promessa? Você vê que Deus defende Moisés, ele desce ali e fala, olha, com vocês eu falo por enigmas, mas com esse cara aqui eu falo face a face, vocês não sabem nada. Deus honra Moisés e tal. Ele estava errado. Estava errado. Aí chega um momento que Deus fala assim, você não vai entrar na terra da promessa não, filho. Você vai ficar do lado de fora. Por quê? Porque tem umas negativas aí na sua vida e eu estou tratando você. Até aqui você cumpriu sua parte. Sabe por quê? Porque Deus trata com todo líder. Deus trata com qualquer um. Por isso que a Bíblia diz que à medida que julgamos, somos julgados. O que você faz, o que você planta, você colhe. Por quê? Porque temos um justo juiz. Por isso que Mateus 7,12 diz, portanto, tudo que vocês quiserem que os homens vos façam, façam também a eles, porque essa é a lei dos profetas. Tudo que você quiser que as pessoas façam, você faça de volta. Minha obrigação é honrar. Mas nós discutimos quem é o melhor. Nós discutimos quem é que vai se assentar à direita de Jesus. Quem tem a melhor posição. Quem está à frente. Quem é líder, quem não é. Quem pode, quem não pode. Quem é mais espiritual. Quem é mais capaz. Quem é menos capaz. Irmãos, eu vou dizer. Quem normalmente cai em rebeldia, cai em competição. Não, eu vou repetir.
quem cai em rebeldia também cai em competição. Aí a pessoa acredita que se diminuir a outra pessoa, ela fica maior. Ela fica maior. Por isso que Caim preferiu matar Abel, no lugar de refletir, no lugar de aprender com a oferta de Abel, que foi uma oferta agradável ao Senhor. Ele podia aprender com Abel, não podia? Ele podia chegar no irmão e falar: meu irmão, me ensina a fazer como você fez. Podia somar com Abel, mas não. A pessoa não quer melhorar, ela prefere matar o irmão, porque agora esse irmão é uma ameaça, porque ele é melhor, ele tem capacidade, ele é uma ameaça para mim. E isso nós fazemos inconscientemente. Eu estou pregando aqui, você fala assim: não, jamais eu faria isso. É inconsciente. É tão inconsciente que mesmo trazendo à luz essas verdades através dessa palavra, tem gente que se ofende ou acha que essa mensagem não é para si. Esse ciúme que tem de pessoas, do que um faz, do que o outro deixa de fazer. A gente precisa acabar com essa cultura da desonra. Até os apelidos que a gente coloca nas pessoas são apelidos de desonra. É ou não é? Quem já foi apelidado de cabeção? Não precisa falar não, tô brincando. Pode perceber, os apelidos são de desonra. Por que ninguém faz apelido de honra? Chamar: ô lindão. Ninguém chama de lindão. Ô cheiroso. Né? Não pode ser ironia, tá, irmão? Não pode ser. Senão vira apelido maldoso. A gente tem que mudar isso. Põe um apelido carinhoso nas pessoas. Põe um apelido bonito, irmão, nas pessoas. Sabe? Sabe qual que é o meu desafio? É conseguirmos estabelecer uma cultura de honra, principalmente nesse novo tempo que nós vamos viver como igreja, com essas mudanças, essa unidade que nós vamos ter, unindo as duas igrejas, unindo pessoas, para vivermos um avivamento. É necessário vivermos a cultura da honra, que traz elogio, que traz respeito, que traz valor às pessoas, independente dos defeitos, sabe? É desejar sempre o bem das pessoas, desejar que os nossos irmãos tenham mais que nós, desejar que sejam sempre mais felizes, alegrar com os que se alegram, é isso, chorar com os que choram. Marcos 10, 43, Jesus disse: qualquer que entre vocês quiser ser grande. Quem quer ser grande aqui? Jesus está dizendo: você quer ser grande? Seja o serviçal de todos. Qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, quer ser o primeiro da lista? Quer ser o número 1? Seja servo de todos, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Ah, meu Deus, trazer a cultura do céu é mudar, irmão, essa cultura caída que nós vivemos, sabe? Todo menino quer ser homem,
Todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só um Deus verdadeiro se fez menino, se esvaziou e deu a sua vida por nós. Essa é a cultura do reino, é onde os valores são opostos. O grande é pequeno, o fraco é forte, o que chora é o que está alegre, o que sofre é o que está de bem com a vida. Tem que sofrer, tem que sofrer. O sofrimento é a angústia do crescimento. Tem que sofrer, amigo. É igual o cara na academia, irmão. Quer ficar malhado, forte? Quer ver músculos? Sofre, camarada. Você vai ter que sofrer, vai sentir dor. Os músculos inflamam. Vai criando um condicionamento, estrutura. Assim é a vida. Já viu aquele ditado? Quanto mais a gente é igual massa de bolo. É massa de bolo que fala? Massa de pão, né? Massa de pão. Quanto mais bate, mais cresce. Aleluia. Mas o sentimento tem que ser de entrega. Tem que ser de entrega. Porque você não está galgado em expectativas, mas na esperança. O mediador é Jesus de todas as coisas na sua vida. Fica de pé comigo. Você recebe essa palavra aí, irmão? Tá bom até aqui? Dá pra gente ir embora meio triste hoje? A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento, mudança de caminho. Se você sair daqui hoje desafiado a fazer tudo diferente, a honrar principalmente as pessoas que te feriram, se esqueceram de você, você carrega esse sentimento ruim aí que vai cair agora por terra. Você será livre. E o amor de Deus, o amor de Cristo em você vai constranger o mundo à sua volta. Eu profetizo na sua vida hoje essa palavra. Se tu olhar